é o sacrifício diário que eles chamam de a refeição no lar com sua esposa e seus filhos à volta da mesa. Eles dizem que aquilo ali é um momento muito importante em que os filhos aprendem a se relacionar, aprendem também palavras do Senhor, né? Aprendem a ter comunhão. Você pode ver que há uma dificuldade muito grande, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, de nós conseguirmos reunir uma família à volta da mesa, todos no mesmo tempo ali, se alimentando, sem pressa de se levantar da mesa, para ir para a televisão, ou para ir para o videogame, ou para ir para o rendo, né, para o celular. Está muito difícil hoje em dia isso. Mas um lar que ele não tem esse tipo de reunião, esse tipo de cerimônia, os irmãos podem ver que não há uma unidade. Os filhos começam a perder o respeito pelos pais, os filhos começam a perder o afeto, e depois acontece, como a gente muitas vezes ouve de falar, eu não sei o porquê, mas eu sinto os meus filhos tão distantes de mim. Às vezes o pai fala, a mãe fala, mas por quê? Porque não houve um relacionamento construído na infância e adolescência da criança. Aquele relacionamento que todos os dias sentam na mesa, né? Nem que seja só uma refeição à noite, porque hoje nós sabemos que muitas vezes trabalha o pai, trabalha a mãe, não é verdade? É necessário, mas pelo menos uma vez por dia. Ou então, se durante a semana não é possível, pelo menos no sábado e no domingo, os dois se assentam, as crianças à minha volta, né? Então este é o primeiro, podemos dizer assim, primeira cerimônia que um sacerdote, como no caso um pai, um chefe de família, ele pode apresentar. E depois nós vemos o exemplo bíblico em que Deus, com a entrada do pecado, irmão, houve um cataclisma muito grande. Toda a natureza ela foi afetada. E com isto, o projeto de Deus, ele começou a ser implantado gradualmente. Deus não teve como implantar de uma forma plena. E aí houve, infelizmente, o assassinato de Abel pelo seu irmão Caim, que Abel, que nós vemos ali, naquele oferecimento daquela oferta a Deus, ali a gente já pôde ver o plano que Deus tinha para Abel, que seria o sucessor do seu pai como sacerdote, né? E depois então esse plano de Deus ele recai sobre Sete, o seu filho Enos, e assim começou sucessivamente. Agora, por que é importante, irmãos, nós entendermos sobre cerimônias ou refeições cerimoniais na Antiga Aliança? A maioria das igrejas cristãs evangélicas não abordam esse assunto. A maioria das pessoas, elas entendem que a ceia, né, como nós chamamos de a Santa Ceia do Senhor, ela só passou a existir após a morte de Jesus. E não é verdade. Na verdade, a ceia é um costume judaico que houve ali, né, antes da morte de Jesus. Jesus ele fez aquela reunião com os seus apóstolos, porque ele iria morrer. E ali, na morte dele, com o seu sangue sendo vertido, seria então promulgado a nova aliança, em que a salvação ela não estaria mais restrita à nação de Israel, mas a partir da morte de Jesus, todas as nações, tribos e línguas teriam acesso a esta graça salvadora, teria acesso a esta salvação oferecida por Deus, e também seria o culminar do grande projeto de Deus, que era que toda a humanidade tivesse comunhão com Ele. Este foi o grande plano de Deus. E Deus então, Ele cumpre cabalmente esse plano na pessoa de Jesus.
Agora, nós temos que entender o porquê que nós devemos celebrar a ceia. Em primeiro lugar, antes de começar a explicar para os irmãos sobre algumas refeições, quero dizer para os irmãos o porquê que Jesus, porque na antiga aliança, eles se reuniam em família antes da construção do grande templo, né? Antes da construção do templo, não havia culto como nós fazemos hoje. Antes do exílio babilônico, que depois eles implantaram as sinagogas, não havia culto semanal. O culto, ele era familiar. Cada família, ela no Shabat se reunia à volta da mesa. Havia alguns casos de pessoas que tinham muitos amigos, então convidava amigos, vizinhos, né, para se confraternizarem ali na entrada do Shabat, na sexta-feira à tarde, e eles então faziam aquela refeição onde estava presente, ou melhor dizendo, ainda hoje é feito e está presente o pão e o vinho. Se você um dia for estudar isso, você vai ver que em toda casa judaica, na celebração do Shabat, eles têm o pão e o vinho. É uma refeição cerimonial de recebimento do Shabat e depois no final entrega do Shabat a Deus, porque eles entendem que este dia tem que ser um dia em que nós devemos nos desprender de tudo aquilo que é material. Por isso que eles fazem recebimento do Shabat na sexta-feira à tarde, e eles vão viver o dia todo para Deus. É por isso que não há trabalho nenhum sendo feito neste dia. Até mesmo cozinhar a comida, eles não cozinham nesse dia. Eles cozinham antes, deixam ela no mínimo ali para ela manter quente, para que quando chega no almoço do sábado, a comida está quente, eles sentam e eles participam daquela refeição. E daí eles ficam ali em comunhão, toda a família. Aqueles que vão à sinagoga para adorarem a Deus. E no final do Shabat, eles entregam o Shabat. Por que que eles fazem isso? Porque a partir do momento que é entregue o Shabat, eles aí então vão começar a se preocupar com a sua vida diária. Porque tem família, tem o aluguel para pagar, tem o seguro do carro para pagar. Os irmãos estão entendendo? Mas aquele dia específico é um dia em que eles vão ficar totalmente desprendidos do que é material. Os irmãos veem que é completamente diferente de nós? Completamente diferente de nós. Nós mesmo, no dia, por exemplo, no dia de hoje, é claro que nós vivemos na pós-modernidade, há irmãos que têm que trabalhar no sábado, eu também trabalho, muitas vezes no sábado até meio-dia, né? Há essa necessidade, mas a grande questão, irmãos, até eu vinha falando hoje no carro, muitas vezes a gente vem para um culto que é considerado um serviço a Deus com a nossa alma agitada. E daí nós entramos aqui, irmãos, a nossa preocupação, às vezes é a angústia no trabalho, é a pressão no lar, é tantas situações que a nossa alma ela está agitada e nós não conseguimos se concentrar naquilo que é primordial e importante, que é o nosso serviço a Deus, que é o culto, que é adorar, que é louvar o nome do Senhor. Nem nessas 2 horas ou 2 horas e meia que estamos aqui reunidos, muitas vezes nós conseguimos nos desprender do que é material. Mas Jesus ele dá uma ordem que a ceia do Senhor deveria ser, no caso, ministrada. Diz que até que ele pudesse, até que ele viesse buscar a sua igreja. Agora o segredo nós temos que entender por que Jesus fez isso, irmãos. Sabe por quê? Para que o sacrifício dele ali na cruz não caísse no esquecimento. Porque tudo aquilo que nós não abordamos com frequência vai caindo no esquecimento, vai perdendo a importância, vai perdendo o valor. E como nós, todos os meses, algumas igrejas uma vez por ano, como é o caso da congregação cristã, há igrejas que às vezes podem fazer semanalmente. Na época de Jesus, na época dos apóstolos, nós temos uma ideia que era semanalmente. Então quando isso é celebrado com frequência,
não cai no esquecimento, e cada vez que nós celebramos é como se houvesse uma renovação da nossa aliança, do nosso compromisso com Deus, através do sangue de Jesus vertido ali na cruz do Calvário. Então nós, ao tomarmos o cálice e nós, ao ingerirmos o pão, que é símbolo de corpo e do sangue de Jesus, nós estamos, ó Senhor, eu estou aqui e eu quero, Senhor, renovar a aliança contigo. Se eu pequei contra ti, Senhor, me perdoa. Se houve um momento, quem sabe, de fraqueza da minha parte, de querer desistir, Senhor, eu estou aqui. E se eu estou aqui, não é pelas minhas forças, mas é porque o Senhor me encorajou, mas é porque o Senhor esteve comigo, é porque o teu Espírito falou ao meu coração: não desista, porque eu sou contigo. E aí nós temos forças para caminhar, e nós nos reunimos, e quando nós participamos deste ato, há uma internalização de Jesus, simbolicamente falando, mais uma internalização simbólica, mas cheia de grande significado, porque a palavra de Deus diz que ela, se for feita de maneira errada, ela traz fraqueza, ela traz doença e ela traz morte. Então tem significado. E eu digo assim, até eu estava orando ao Senhor esse dia: Senhor, se diz que se eu participar de forma indevida, de forma indigna, sem discernir o corpo do Senhor, diz que eu posso ficar fraco, diz que eu posso ficar doente, e diz que ainda pode ser mais grave ainda, Senhor, eu posso morrer. O contrário também é verdadeiro, Senhor. Então, se eu participar com um propósito, meu coração inclinado para Ti, com um desejo de Te servir, de Te adorar com sinceridade, a vida em mim, Senhor, pode haver cura de enfermidade em mim. Então, por isso nós devemos participar, no mínimo, no nosso caso, uma vez por mês, para nos lembrarmos do grande projeto de Deus que culminou na morte do seu filho ali na cruz. Sabe por quê, irmãos, que culminou ali? Porque agora, veja só, irmãos, antes da vinda de Jesus, o povo ele não tinha acesso direto a Deus. Eles tinham que ir até o templo, levavam o seu cordeirinho para ali, o sacerdote ia imolar aquele cordeiro. Ele apresentava, né? Havia vários tipos de cerimônia. Por exemplo, se fosse um sacrifício pacífico, se fosse um holocausto, é verdade, mas era o sacerdote que fazia. O adorador muitas vezes ele não podia participar, ele ficava de fora. Mas com Jesus acabou, irmãos, esse tipo de mediação, porque a palavra de Deus diz que cada um de nós somos sacerdotes. Ele nos fez reis e sacerdote para Deus, o Pai. Então agora nós temos acesso direto. Eu já não preciso mais de um intermediário para me aproximar de Deus. Agora eu próprio me coloco perante o Senhor, abro meu coração, tudo isso através do sangue de Jesus, tudo isso através da ação do Espírito Santo que está dentro de mim, que na verdade ele interage com o meu espírito, e eu falo: Pai, eu estou aqui. Então o culminar do projeto de Deus, por que, irmãos, culminar? Porque o projeto de Deus, quando ele criou Adão e Eva lá no Éden, ele criou eles perfeitos, não havia barreira de relacionamento entre eles e Deus. E hoje há barreira? Não há mais barreira. Não há barreira nenhuma. Aliás, a única barreira que pode haver, o que é? O pecado. Por isso nós devemos viver uma vida isenta de pecado. Agora veja só, irmãos, nós então não pecamos? Nós pecamos. Mas agora, existem várias formas de pecar. Deus sabe que nós vamos continuar pecando, mas às vezes por pensamento, mas a gente já logo repreende quando vem aquele pensamento ruim: Senhor, tenha misericórdia de mim. Não acontece com você isso? Às vezes vem aquele pensamento: Senhor, eu não posso ver essa pessoa na minha frente. Não é? Às vezes não acontece, não pode acontecer isso? Pode, irmãos.
aquela pessoa que você às vezes não se simpatiza com ela, ou aquela pessoa que pisou no teu calo. O homem carnal, irmão, aquele homem que muitas vezes quer ressuscitar, o chamado velho homem, às vezes vem esses pensamentos, mas nós de imediato: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou teu filho, eu sou teu servo. Então, Senhor, ministra minha mente ao meu coração. E a gente então está de: Senhor, eu quero te servir, eu amo meu irmão, eu tenho em consideração meu irmão, mesmo entendendo, Senhor, que ele me fez mal, mas assim como o Senhor Jesus ali na cruz morreu para perdoar os meus pecados, para pagar a minha dívida, da mesma forma eu perdoo a minha irmã, eu perdoo o meu irmão. Isso é chamado vida isenta de pecado, porque quando nós pecamos, de imediato nós nos humilhamos. Agora, devemos ter muito cuidado com aqueles tipos de pecado, irmão, que realmente levantam a parede de separação. Há esses tipos de pecado, esses são muito graves, porque faz com que nós venhamos a ter que passar por um processo. Não basta simplesmente eu me colocar: Senhor, me perdoa. Não, tem que haver um processo, são chamados pecados que levam à morte. E que pecados são esses? São os pecados que nós vemos na antiga aliança: não matar, não é verdade? São pecados: não adulterar, o adultério leva à morte, o assassinato leva à morte. Esses pecados, irmãos, são pecados que não devem nem passar pela nossa mente. Claro, devemos evitar qualquer tipo de pecado, mas como nós ainda estamos neste corpo que é sujeito ao pecado, então nós pecamos, e de algumas formas, por omissão, né? Então por isso devemos participar da ceia. Agora eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em Gênesis 14 e 18, a primeira refeição cerimonial da Bíblia. Gênesis 14 e 18. Crê-se que esse Melquisedeque, algumas autoridades, né, alguns sábios entendem que pode ser, não quer dizer que é 100% fidedigno, mas alguns dizem que pode ser que esse Melquisedeque seja Sem, o filho de Noé, aquele que herdou o sacerdócio de Noé, né? E ele aqui então, nessa refeição, ele transfere a responsabilidade, aquilo que era até aquele momento individual, ia passando de pessoa a pessoa, né? Passa a ser então papel de uma nação. Então diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus. Os irmãos lembram quando eu preguei aqui ensinando aos irmãos acerca da questão de nós abençoarmos? Então olha só, na verdade o bendito aqui é: abençoado seja o Senhor Deus Altíssimo, né? Daí depois é novamente, abençoado seja, né, o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, todo despojo. Então veja só, esta refeição aqui que eles fizeram, que ele trouxe pão e vinho. Então essa refeição, ela é uma transferência, não está explícito no texto, está implícito. Nós estudando, nós entendemos isso, que é uma transferência, porque a partir dali não passou a haver mais sacerdócio individual, tipo um indivíduo, ele, por exemplo, é o sacerdote de toda a nação. Não. Claro que depois em Israel, infelizmente, aconteceu aquela situação em que Deus não pôde levantar sacerdotes de toda a nação. Deus teve que separar uma tribo, que foi a tribo de Levi, mas ali foi por causa do pecado do bezerro de ouro. Mas o projeto de Deus aliás, ele mesmo diz no capítulo 19 de Êxodo, que a nação de Israel era uma nação de sacerdotes. Então era para ser sacerdote de toda a nação, não era só a tribo de Levi. Só que daí
em Jesus ele cumpre esse projeto de forma plena, em que cada um de nós se tornamos sacerdote do Deus Altíssimo. A outra refeição, o tempo está passando muito depressa, Gênesis 31, para nós entendermos, irmãos, que cada vez que havia uma aliança, havia um pacto, havia uma refeição cerimonial. Gênesis capítulo 31 e o versículo 44, quando Labão, ele alcança Jacó, que estava fugindo, né, do seu sogro com as suas filhas, né, com os seus filhos, que eram netos de Labão, e com toda aquela riqueza que era propriedade de Jacó, mas ele sai escondido. E a intenção de Labão era, na verdade, causar dano a Jacó, talvez até matar Jacó. Só que Deus aparece a Labão em sonhos e diz assim: olha, veja bem o que você vai fazer com Jacó, não faça a ele mal. E aí então, quando eles se encontram, e daí diz assim, ó: agora pois, vem e façamos aliança, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Aí o versículo 45: então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna, e disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. Uma refeição cerimonial. Não diz aqui do vinho, mas o vinho estava presente, porque não no costume de uma refeição cerimonial era o pão e o vinho. Então o vinho estava presente. Aí o versículo 54 diz assim: e ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão, e comeram pão, e passaram a noite na montanha. E se levantou Labão pela manhã de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Veja só, esta aliança que foi feita com Labão era que a partir daquele momento, Jacó não poderia retornar para trás para fazer dano a Labão, e nem Labão seguir adiante e fazer mal a Jacó. Foi uma aliança que eles fizeram naquele momento. Agora eu quero que os irmãos abram em Êxodo, no capítulo 18, a gente está apressando, porque o tempo ele é muito precioso, capítulo 18 de Êxodo, capítulo 18 de Êxodo, outra refeição que foi feita. E o versículo 11, o versículo 10 em diante, foi quando Jetro, ele foi ao encontro de Moisés no deserto, e ele então levou sua esposa e seus filhos, porque Moisés teve que se ausentar da sua família, porque tinha um grande projeto que era conduzir o povo de Israel para fora do Egito, né, até o lugar que o Senhor tinha indicado para adorar ao Senhor. E daí Jetro, passado algum tempo, Jetro então vai ao encontro de Moisés, e daí quando ele vai ao encontro de Moisés, ele fica maravilhado com aquilo que ele ouviu, com o relato que ele ouviu do que Deus tinha feito no meio do povo. Então diz assim: e Jetro disse, lembra que eu falei para os irmãos, veja todas as orações judaicas: abençoado seja o Senhor, ou bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou este povo de debaixo das mãos dos egípcios. Aí ele diz assim, agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Basicamente, esse texto aqui trata como se fosse uma conversão de Jetro, porque até aqui Jetro ele era idólatra, ele adorava outros deuses, tanto que nós
o que pode nos dar certeza é que ele diz: agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses. É só naquele momento que ele passou a entender que havia um que era maior do que os deuses. Que deuses eram esses? Os deuses que ele servia. Então ele era sacerdote, mas não do Deus Altíssimo. Mas a partir deste momento, ele teve a plena certeza de que aquele Deus que tinha livrado Israel das mãos dos egípcios era o Deus que estava acima de todos os deuses. E daí então, ele, como já era um sacerdote, e ele sabia o que devia ser feito no caso deste, veja só, irmãos, ele então trouxe holocaustos e sacrifícios para Deus. E daí veio quem que veio? Veio qualquer pessoa ali? Veio Arão, que era o sumo sacerdote de Israel. E Arão então oferece, esse oferecer de Jetro aqui, não foi ele que ofereceu. Esse oferecer é o ele doando os animais para o sacrifício. Mas quem ofereceu foi Arão, que era a autoridade máxima de Israel. Arão então oferece os sacrifícios a Deus, e eles fazem então uma refeição cerimonial, a todos eles ali reunidos, as autoridades de Israel e Jetro, que era uma grande autoridade, e que naquele momento se converteu para o Senhor, e eles não participam daquela refeição. Agora os irmãos abram lá no capítulo 24, a gente está fazendo com muita pressa, irmãos, por causa do horário. Esse estudo é um estudo maravilhoso, mas eu sou sincero, eu tenho uma dificuldade muito grande com o tempo, porque eu não consigo trazer algo com 10, 15, 20 minutos, irmãos, me perdoem. Então diz assim, capítulo 24, a partir do versículo 9. Não, a partir do versículo 8. A partir do versículo 8. Diz assim, Êxodo capítulo 24, versículo 8, diz assim: então tomou Moisés aquele sangue, espargiu-o sobre o povo. Esse sangue é o sangue da antiga aliança. Deus já tinha promulgado a lei, lá no Sinai eles tinham recebido a lei, né? E daí diz que ele espargiu, não é verdade? Sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança, que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Agora o versículo 9. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade, ou no seu esplendor. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram pão e vinho. Essa refeição ela é muito importante nós estudarmos sobre ela, porque ela não foi feita com qualquer pessoa. Agora os irmãos, ele diz que eles viram o Deus de Israel. Irmãos, esse foi um momento épico, um momento que eles ficaram maravilhados, tanto que quando eles escreveram aqui, eles tiveram uma certa dificuldade. Nós vejam que eles falam assim: olha, havia como que, quer dizer, não era aquilo, mas era como que uma pavimentação. O irmão está entendendo? Então era tão precioso que eles não tinham como descrever com plenitude. Então eles falaram: aquilo que a gente viu é como que uma pavimentação de pedra de safira. Não era pedra de safira, mas era como que. Por quê, irmãos? Porque o que está no céu, nem o tipo de pedra preciosa que existe na natureza consegue igualar aquilo que existe diante de Deus. Mas para que nós possamos entender, tem que ser dado um exemplo. E o exemplo é este: é como que uma pavimentação. Irmãos, está vendo que coisa maravilhosa? Agora veja, eles comem e bebem diante de Deus. Agora aqui nós temos que parar aqui um pouquinho.
Por que é importante parar? Porque a palavra de Deus diz, quando Moisés ora ao Senhor para ver a face de Deus, Deus fala: não, Moisés, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar você numa fenda, e você vai ver eu pelas costas, mas a minha face você não verá, porque homem nenhum verá a minha face, porque no dia que ele ver, o que vai acontecer com ele? Morrerá. Mas aqui diz que eles viram o Deus de Israel. Mas então a palavra de Deus, ela entra em contradição aqui? Não, se nós entendermos uma coisa importante, irmãos. Este Deus aqui não era o Deus verdadeiro, todo-poderoso, o Pai. Era o Filho. Era Jesus representando o Pai aqui. Por que que eu sei disso? Por que que eu tiro essa conclusão do texto? É muito importante, os irmãos, analisarem que o termo Deus, ou Elohim, é um termo genérico, que você pode tanto ser, no caso, pode tanto ser um Deus, um Pai, pode ser um juiz. Juízes de Israel também era chamado de Elohim. Os irmãos estão entendendo? Anjos na Bíblia, em algumas situações, também eram chamados de Elohim. Então é um termo genérico. Aqui também é Elohim, mas se os irmãos forem analisar, o versículo 8 diz assim, e eis que o sangue da aliança que o Senhor, esse Senhor aqui, em letra maiúscula, é o tetragrama, Yud Rei Vav Rei, é o nome pessoal de Deus, no versículo 8, mas a partir do versículo 9, já o Yud Rei Vav Rei não aparece, já é o termo genérico, né, Elohim, Deus. Aí no versículo 12, os irmãos vejam só aqui o versículo 9, o 10 e o 11, o Yud Rei Vav Rei não aparece. Já no versículo 12 diz assim, então disse o Senhor a Moisés, Yud Rei Vav Rei. Então o Pai disse a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Então aqui nós temos o entendimento que não era Deus o Pai que comeram ali com eles, mas era Deus o Filho, uma representação do Pai que estava ali para se alimentar com eles, para celebrar a promulgação da antiga aliança. Era Jesus que estava ali. Quando Moisés ora a Deus e fala assim, Pai, mostra-nos o caminho. Essa oração de Moisés, quando ele fala mostra-nos o caminho, não era um caminho como uma estrada, um caminho físico, uma estrada, não. Esse mostra-nos o caminho era o Filho, a representação do Filho. Por que Jesus diz lá em João, eu sou o caminho e a verdade e a vida? Mas caminho como assim, uma estrada? Não. O caminho significa que somente em Jesus há uma representação da plenitude da glória de... Só Jesus é que pode representar o Pai na máxima força. Só Ele. Então por isso que Ele diz, eu sou o caminho. Você quer ir ao Pai? Você quer ver a glória do Pai? Então tem que começar pelo caminho que sou eu. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então é muito importante, isso não é ensinado, irmãos, não é ensinado. Eu é porque tenho recebido essas revelações de Deus, através de outros tipos de ensinamentos que tenho tido, né? Isso não é ensinado, os irmãos não vão ouvir isso em lugar algum em igrejas evangélicas. Mas a representatividade de Deus através de Jesus, ela é clara na Bíblia. E é a única forma de nós entendermos como que eles puderam ver aqui Deus de Israel. Amém? Agora vamos lá para os evangelhos, fazer a nossa última leitura. Em Lucas 22, de 14 a 20, para nós então começarmos a ceia do Senhor. Lucas 22.
Já Jesus, de 14 a 20, diz assim: E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os seus 12 apóstolos, e disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Esse cumprir aqui, que está cumpra, fala de plenitude. Até que eu participe com vocês de uma forma plena. É isso que Jesus estava dizendo aqui para eles. Jesus está falando assim: olha, isso que nós vamos fazer agora é só uma representação, sabe, de uma coisa, de algo muito maior que vai acontecer no futuro. Então ele diz isso: até que vocês possam participar de uma forma plena comigo, já não nesse corpo degradado pelo pecado, mas um corpo totalmente transformado. É isso que Jesus está falando aqui, este polerô, este cumprir aqui. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Que reino é esse? De Deus que ele está falando. Glória a Deus. O que vai acontecer antes dele implantar o reino do milênio? O arrebatamento. Depois do arrebatamento vai acontecer duas coisas muito importantes, que é, em primeiro lugar, o tribunal de Cristo, e depois as bodas do Cordeiro. Porque, veja só, por que o tribunal de Cristo ele precede as bodas do Cordeiro? Quem é que sabe aqui? Por quê, filho? Só pode entrar na festa quem foi convidado. Não é isso. Porque todos vão estar lá, né? Todos os que subirem no arrebatamento vão participar da festa. Então não é isso. Também, mas é outra coisa. Também. Sabe por quê? Porque no tribunal de Cristo, no recebimento dos galardões, vai haver tristeza. Vai haver frustração. Pessoas que acham que vão receber muito, lá não vai receber nada. Aquelas pessoas que estão nos bastidores, muitas vezes você não conhece, muitas vezes não é citado aqui no púlpito, mas estão sentados aí. Estão fazendo grandes trabalhos para Deus, mas ninguém as vê. Muitas vezes essas pessoas acham que não vão receber nada de Deus. E às vezes muitas pessoas que ocupam este lugar, que acham que estão fazendo grandes obras para Deus, acham que vão receber grandes galardões, naquele dia vai sofrer grande decepção. Porque não é pela quantidade daquilo que fazemos, mas é pela qualidade do que fazemos. Os irmãos, vejam, eu cito sempre esse exemplo. Dorcas, o que ela fazia era visto por todo mundo, só era visto pelas viúvas. Tanto que, por que Dorcas é ressuscitada? Porque as viúvas começam a chorar perante o Senhor, e começam a falar: Senhor, ela costurava as nossas roupas, ela estava conosco o tempo todo. Os irmãos, vejam, viúvas, irmãos, naquele tempo eram pessoas totalmente desprovidas de assistência, principalmente se elas não tivessem filhos adultos. E Dorcas servia estas viúvas, e elas então começam a clamar: Ô Senhor. E aí sabe o que acontece? Deus ressuscita Dorcas. Ela estava lá nos bastidores, ela não estava em evidência como estavam os apóstolos, estava lá nos bastidores servindo as viúvas, mas no entanto o nome dela ainda é lembrado até hoje. Então os irmãos estão vendo o que vai acontecer no tribunal de Cristo. Pessoas que às vezes são dadas menos importância a elas, mas naquele dia receberão grande recompensa. E muitas vezes pessoas que esperam vão receber grandes coisas do Senhor vão ser frustrados. Por isso que o tribunal é antes das bodas, porque nas bodas não vai haver tristeza, é só alegria.
Nas bodas não vai haver lugar para frustração, porque veja só, mesmo aqueles que no tribunal de Cristo vão se entristecer e muitas vezes ficar um pouco frustrado, poxa, eu pensei que eu ia receber grande coisa e não recebi, mas depois ela própria vai entender, não, eu não recebi nada, mas estou aqui. É melhor eu estar aqui do que eu não estar. E daí então, quando inicia as bodas, que é o casamento da noiva com o noivo, a igreja com o Senhor, que ela é composta por pessoas que foram lavadas e remidas no sangue de Jesus, de todas as nações, tribos e línguas. Então, neste momento, vai haver uma grande mesa. Todos vão estar ali para celebrar esta festa. Então é isso que Jesus estava falando aqui, que haveria um dia que eles iriam estar com o Senhor e seria de uma forma plena. Amém, irmãos? Então vamos iniciar o trabalho. Tinha mais coisas para falar, mas nosso tempo na verdade já se esgotou. Então vamos entrar na participação, na ministração da ceia.